Já faz algum tempo que eu tenho meditado, estudado e orado um assunto na palavra do Senhor. E nesse tempo de meditação nisso, buscando o Senhor no tempo de comunhão com o Senhor, eu fiz uma pergunta ao Senhor como resultado dessa meditação. Fiz a seguinte pergunta para o Senhor: como eu, Senhor, como nós, como eu posso ter uma fé viva, real, uma fé plena, vivendo num mundo tão terrível que eu estou vivendo hoje? Aonde ao nosso redor, cada dia que passa, só temos notícias ruins, pecados e complicações. E como que eu posso ter uma fé viva no Senhor, vivendo na minha ótica, para mim, no momento mais difícil que a sua igreja está enfrentando, principalmente no contexto nosso de Brasil? Como nós podemos, Senhor, não ser levado por esse espírito que está produzindo nas pessoas insensibilidade, frieza espiritual? O que faz com que o meu coração fique cheio de Ti, independente do que está ao meu redor? Eu fiz essa oração sem muita pretensão, e o Senhor, com a sua misericórdia e graça, me respondeu algumas coisas. É isso que eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que poderia edificar a todos os irmãos, não só a mim. O Senhor me disse o seguinte, o Senhor me falou: na minha palavra tem um texto que diz assim, que quando o meu filho fosse levantado, ele atrairia as pessoas para ele. O segredo para você e para a minha igreja ter uma fé viva, real, e uma fé que independe do contexto que está, é se você e se a minha igreja conhece a beleza do meu filho. Pergunta que Deus falou para mim: você conhece de fato a beleza do meu filho? É pela beleza do meu filho que o seu coração está preso? É por isso que você me busca continuamente, porque você quer conhecer quem é o meu filho na sua plenitude e na sua beleza? Se o seu coração for preso pela beleza do meu filho, pode acontecer qualquer coisa, que você não vai se esfriar, que você não vai ser levado pelo que está por aí. Esse é o segredo. Então, irmãos, isso foi muito edificante para mim, e uma oração que eu fiz ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos para ver a beleza de Jesus, para ver quem é o teu filho. Queria ler alguns textos, são Salmos, abre em Salmos 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. O salmo aqui diz que ele queria morar na casa do Senhor todos os dias. Nós não precisamos morar na casa do Senhor, porque nós somos... Quem que é a casa do Senhor? Oh, está fraco, vocês não têm convicção. Quem que é a casa do Senhor? Então o Senhor está onde? Então você já mora na casa do Senhor, porque o Senhor mora com você. Você é a casa do Senhor. E o que queria fazer quando estava na casa do Senhor? O que ele queria fazer? Pedir um monte de bens, de bênçãos, de coisas materiais. Era isso que ele queria? Um carro novo, um apartamento novo, uma roupa da moda, um salário melhor, é isso que ele queria fazer? O que ele queria? Contemplar o quê? A beleza do Senhor. Irmãos, nós sabemos o quão belo é Jesus? Nós sabemos qual é a beleza do nosso Senhor? É essa beleza que toma conta
do meu coração, do nosso coração? Salmo 29, 2. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Adorai o Senhor aonde? Na beleza da sua santidade. Oh, como é lindo o nosso Senhor, como é linda a santidade do nosso Senhor. Como é lindo aquele que deixou a sua glória, o seu trono de glória, que nós não temos noção que é isso, e desceu a este mundo pecador, tenebroso, e viveu aqui, santo, puro e humilde. Como é lindo o nosso Senhor. É essa beleza que nos cativa, quando a gente lê sobre Ele, medita sobre Ele, contempla Ele. Essa é a beleza. Salmo 96. Noventa e seis, 6. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Glória. O que é a glória? É o poder, é a vida, é o caráter dele. Majestade é o seu trono, ele é rei. Força e formosura. Irmão e minha irmã, o nosso Jesus, ele é formoso, lindo e maravilhoso. Não é algo exterior, simplesmente. É Ele como pessoa que deve nos atrair. Deve nos atrair. Versículo 9 desse mesmo Salmo. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade e tremei diante dele todas as terras. Aleluia! Adorai o Senhor na beleza da sua santidade e tremei diante dele. Salmo 50, versículo 2. Diz assim: desde Sião, excelência da sua formosura, resplandece Deus. Desde Sião. Quem é Sião? Quem é Sião? Quem é Sião? Quem é Sião? Fala aí, João. A igreja, seu povo. De Sião deve acontecer o quê? Resplandecer a excelência do quê? Da formosura de Deus, de Jesus. Irmãos, nós temos que conhecer de uma maneira tão real, tão profunda, quem é Jesus, é sua beleza, que essa beleza se manifesta através das nossas vidas. Amém? Tem muitos outros textos, vou ficar com esses. Mas quero dizer, irmãos, queremos passar por esse período de trevas, de densas trevas e de frieza espiritual que o mundo está vivendo, e queremos sair dele, entende? Vivos, não mortos. Jesus mesmo disse, entende? Será que teremos, o Filho do Homem vai encontrar fé na terra, quando ele voltar? Como nós podemos sair vivos disso? Conhecendo a beleza do nosso Senhor. Para terminar, vou dar 2 conselhos. Como que eu conheço a beleza de Jesus? 2 coisas muito simples que nos faz conhecer a beleza de Jesus. A primeira coisa é a sua criação. Olhe para tudo que é belo neste mundo, que apesar do homem estar tentando destruir há tantos anos,
ainda tem muitas coisas belas neste mundo. Entende? Natureza, praia, entende? E muitas coisas belas, entende? Seus filhos, sua esposa, seu marido, entende? Tem muitas coisas belas nesse mundo que você pode olhar e ver. Olha essa beleza do que Deus criou, do que Jesus criou. Multiplica por 1 milhão, 1 bilhão. É a beleza de Jesus. Segunda coisa, você quer conhecer a beleza de Jesus? Existem 4 livros importantes que falam de Jesus, que mostram a sua beleza. Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia os evangelhos e entre nos evangelhos e observe o mestre. Observe o mestre. Vou dar um exemplo só dos evangelhos. Imagine você, entende? Se você fique sabendo que você foi para uma reunião de família, estava lá com a família, e um monte de gente falou mal de você sem você saber. Nossa, fulano, ciclano, você viu? E você não sabia de nada, todo mundo rindo para você e falando mal de você, falando mal de você. Aí passam uns dias, alguém vai na sua casa falar, fulana, você não tem noção do que falaram de você, falaram isso de você. Como você se sentiria? Ainda fala assim, foi a fulano e o ciclano que falou. Como você se sentiria? Vamos ver Jesus. Jesus andou 3 anos e meio com Pedro. No momento que ele mais precisou, o que Pedro fez? Pedro o negou. 1, 2, 3. Não só negou, não conheço ele. Negou, praguejou e xingou. No grego ali, é que ele falou algumas palavras que não deveria ter falado no momento. Jesus, aí canta o galo, ele lembra? Jesus morre e ressuscita. Quando ele ressuscita, ele aparece, ele fala para os discípulos, me encontraram aonde? Na Galileia, e diga a Pedro. Pedro negou ele. Diga a Pedro, para se encontrar comigo. Jesus encontra com Pedro lá na Galileia. Pedro está debaixo de um remorso terrível, de um conflito terrível, volta a pescar. Está pescando, e Jesus aparece na praia, e fala para ele, joga a rede aí do lado aí. Aí ele joga a rede e pega um monte de peixe. Aí Pedro fala, não é um estrangeiro que está lá na praia, é um mestre. Pedro pula do barco, vai nadando, chega lá, Jesus pede para eles fazerem lá o peixe, e Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Ele fala, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Pedro negou Jesus quantas vezes? Jesus perguntou para ele que amava quantas vezes? Só que no grego, não é tu me amas, como está no português. No grego é assim, Pedro, tu me ágape. Ágape é o amor sacrificial, o amor que vai além da emoção. Pedro respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu filéu é a emoção. Então, na realidade, Jesus perguntou, tu me amas? Pedro respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, eu gosto de você. Ele não respondeu que amava. Aí Jesus perguntou de novo, Pedro, tu me amas? Ele falou, você sabe todas as coisas, eu gosto de você. Na terceira-feira Jesus fala, você gosta de mim? Tu filéu? Ele fala, eu gosto. Então apacenta minhas ovelhas. Irmãos, um Jesus que ele foi resgatar, aquele que o traiu com um amor desse, ele não é lindo? Ele não é belo? Ele não conquista o nosso coração? Ele não é diferente de mim e de você? Você faria isso? Seja sincero, você faria isso?
O cara falou mal de você, xingou você, traiu você, e você vai lá atrás dele resgatá-lo, e ainda coloca ele como alguém importante na obra que ele iria fazer, que era a sua igreja. Você faria isso? Quem faria? Levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão. Poucos vão levantar a mão. Por quê? Porque não é da natureza humana fazer isso. A natureza humana é dar o troco, mas Jesus não fez isso, sendo quem é. Por quê? Porque Jesus é lindo, porque Jesus é belo, porque o amor de Jesus é cativante, porque Ele ama você e te quer, e Ele quer se revelar a nós. Irmãos, queremos estar vivos nesse período terrível que vivemos. Contemple, conheça e se apaixone por Jesus e pela sua beleza. Amém? Há quantos anos não tínhamos uma reunião à noite? De repente a gente gosta da experiência, né? E começamos a fazer aos sábados à noite. Amém? Aleluia. Irmãos, como não amar esse Deus do qual o William estava testemunhando e lembrando estes salmos? E enquanto o William lembrava estes salmos, nos ocorreu esses cânticos antigos, que são salmos cantados. Amém? Eu creio que nós temos, queridos, muitos motivos para adorar o Senhor e ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Eu penso até, irmãos, que nesses dias, nesse tempo que vivemos, a igreja, de modo geral, às vezes anda tão distraída, com tantas informações, com tantas vozes, que a igreja parou se esqueceu de se alegrar com esse Deus que nos amou dessa maneira. Eu queria ler novamente com vocês, é um texto que nós lemos no último encontro aqui. Eu vou ler e nós vamos seguir adiante. É o texto de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 10. Lembrando, irmãos, que amanhã é domingo, tá? Então você fica tranquilo. Amanhã é domingo, tá bom? Vai dar tempo de você chegar em casa ainda, tomar um lanche com a família, ficar em volta da mesa e agradecer ao Senhor. Amém? Aleluia. Eu disse no último encontro geral, na verdade, eu relembrei isso a nós, que o tema central da Escritura é a salvação, é a obra da salvação, a obra da cruz. Esse é o tema, o personagem central é a pessoa de Cristo. E o tema central é, a Bíblia é um livro que conta do Gênesis ao Apocalipse, ela conta a história da salvação. Não se esqueça disso. E por isso você tem muitos motivos para agradecer ao Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. A herança é essa que nós vamos receber, sem mácula, imarcessível,
que não murcha, que não se desvanece, que não se acaba. Essa herança que nós podemos receber nessa terra aqui, irmãos, se você não guardar direito, se você não investir bem, essa herança que você pode receber nesse mundo aqui, do jeito que você recebeu, ela vai embora. A herança eterna, essa herança eterna, não. Ela é imarcessível, ela não murcha, ela não se desvanece, ela não perde o valor, muito pelo contrário. A cada dia que passa, ela tem mais valor. Reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ora, nós já não fomos salvos? Como é que a salvação ainda vai se revelar? Sim, irmãos, nós fomos salvos, estamos salvos, mas essa salvação ainda vai se revelar. E eu tenho para mim, irmãos, e creio que vocês concordam comigo, que essa salvação ela vai se revelar no dia em que toda a igreja estiver reunida, toda a igreja de todos os tempos. A Escritura fala que na vinda de Jesus os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e vão se encontrar com Jesus. Depois os vivos serão transformados e vão se reunir juntamente com eles. Eu tenho para mim, irmãos, e aí vai se dar as bodas do Cordeiro, a festa de casamento. Não é? Como quase que a gente viu aqui um prenúncio, né? Eu até falei para esses dois aqui, para a Érica e para o Bruno, ai de vocês se vocês não casarem, porque depois dessa festa que fizeram aqui, tem que bater nesses dois se eles não casarem, né? E nós temos uma festa de casamento marcada com o Senhor. E nesse dia vai se revelar, de fato, Painho, a nossa salvação. Para o que nós fomos chamados? Nós fomos chamados para estar lá nesse dia. E para ouvir da boca dele: vinde a mim, benditos de meu Pai. Vocês possuem por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vai ser nesse dia. Nesse dia essa salvação vai se revelar. Você achava que era salvo? Você não tem ideia do que te aguarda. Um outro nome que a Escritura dá para a salvação, um deles é herança, e o outro dele é vida eterna. O que é vida eterna? É isso que nós vamos ter a partir desse dia. Um corpo glorificado. Você sabe todas as mazelas que você e eu passamos nesse mundo, e todas as lutas e tribulações que nós enfrentamos na carne, elas vão terminar neste dia. O dia que você e eu recebemos um corpo novo. Sabe as lutas, dificuldades que você tem com a tua carne? Elas vão ter fim. Nós fomos salvos da condenação do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos salvos da presença do pecado. Irmãos, demos graças a Deus por isso. Não há cântico, não há palavras que possam definir o tanto de gratidão que nós temos que ter no nosso coração por esse Deus. Amém? Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Agora é claro, como eu disse, o céu não é ali, na esquina. Como diz o Evangevaldo, o céu é longe, João. Ele fala: João, o céu é longe, a porta é estreita e apertada, e tem uma leve inclinação para cima, assim. Porque não será sem dificuldade. Paulo já disse isso, visitando as igrejas, em Atos 14. Que importa que através de muitas tribulações herdar o reino do céu. Então nenhum de nós vai herdar o reino do céu sem lutas e tribulações. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, meu querido William,
a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Sabe qual era a graça que estava destinada a nós? A graça da salvação. Amém? Aleluia. Lamentavelmente, irmãos, de modo geral, com raríssimas exceções, lamentavelmente, de modo geral, a igreja, a verdade sobre a obra da cruz, sobre aquilo que Jesus fez, sobre a obra da salvação, que nós podemos chamar da obra da cruz, essa verdade vem sendo ao longo dos anos, com a intervenção do diabo, ela vem sendo banalizada no meio da igreja. Hoje, no meio da igreja, se dá mais valor àquilo que se pode ver instantaneamente e se acaba rápido, do que aquilo que tem valor eterno. Não há poucas graças a Deus por vidas que se convertem. Irmãos, e não há milagre maior do que esse. As parábolas de Lucas capítulo 15, as parábolas da ovelha, dracma e filho pródigo, o que elas nos ensinam? Digo-vos, Lucas 15, versículo 7, digo-vos assim que haverá maior júbilo no céu, por uma reunião pentecostal. Digo-vos assim que haverá maior júbilo nos céus, pela manifestação de um tanto de dons. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Tu te lembra disso ainda? Irmãos, a Escritura diz que há júbilo nos céus por um pecador que se arrepende. Todas as vezes que um pecador se arrepende, há uma festa nos céus. É verdade. Amém? É interessante que, por mais incrível que seja, mas não fala que há júbilo no céu por alguém que foi curado. Fala que há júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Em Lucas, capítulo 10, do versículo 17 ao 20, diz assim: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas alegrai-vos porque o seu nome, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, Ayrton. Esse tem que ser o verdadeiro motivo da minha alegria, que o meu nome está escrito no livro da vida. Você já parou para... Quanto tempo faz que você não para e fala assim: Senhor, muito obrigado, porque o meu nome está escrito no livro da vida. E é incrível isso. Numa das cartas de Paulo, Paulo faz a menção de alguns companheiros dele, pelo menos 2, e ele diz assim: os quais, os nomes deles, o nome de cada um deles está escrito no livro da vida. Paulo conhecia tanto essa gente, e via tanto o fruto e a evidência da vida de Cristo, que Paulo disse que o nome deles estava escrito no livro da vida. Hoje a igreja se alegra com tantas coisas,
e deixa de se alegrar e de fazer festa com aquilo que realmente tem valor eterno. Não é sem razão, queridos, que a Escritura diz que uma alma, como é que Jesus disse? Que uma alma vale o quê? Como? Vale mais do quê? Vale mais que o mundo inteiro. Nós precisávamos de um retiro assim, viu, Elião? Nós precisávamos de um retiro assim, para ressuscitar no nosso coração, para fazer ressurgir no nosso coração. Sabe, há anos atrás, e alguns aqui vão lembrar disso, que já tiveram essa experiência. Sabe, há anos atrás, quando você e eu estávamos com alguém, seja no trabalho, seja no colégio, seja onde fosse, se você não falasse de Jesus, você tinha quase um infarto, você passava mal, você se sentia mal, você sentia culpa, você não conseguia dormir, pensando naquele colega de trabalho, naqueles colegas de escola, naquela pessoa que sentou com você no ônibus, e você não disse absolutamente nada. Você sabe o que é isso, irmãos? Ao longo dos anos, sabe o que aconteceu? É a banalização da salvação, como uma coisa menos importante, como se a obra da cruz não tivesse tanta importância. Olha para o que você tem se dado valor hoje. Como eu disse no último encontro, é só você olhar os hinos que cantávamos antigamente. A maioria, 99,9% dos hinos antigos, eles cantavam a história da salvação. Eles falavam do céu. Você cantava um hino, você tinha saudade do céu. Nós não sabemos como é o céu, mas nós tínhamos saudade de lá, porque nós nos identificamos com ele, nós somos cidadãos dos céus. Esses hinos falavam desse período. E hoje, olha os hinos de hoje. É raro um hino hoje que fala do céu, que fala da salvação. Ai de nós, sem Asaf, sem Daniel de Souza, e nós aqui, sem o Beto aqui. Graças a Deus, né? Uns têm Asaf, Daniel de Souza, nós temos o Beto. Graças a Deus. Que faz esses cânticos, que nos fazem lembrar disso. Irmãos, nós precisamos cantar mais hinos que falam do céu. Sabe por quê, irmãos? Que é para lá que nós vamos. Eu não quero saber nada que faça me lembrar desse mundo. Eu quero eu quero cantar verdades, eu quero proclamar verdades que me falem do céu, da minha morada eterna, da herança que eu vou receber. Eu quero cantar isso e ser grato ao meu Salvador, como o William falou, amar esse Salvador que me resgatou. Partir o pão. Que delícia no partir do pão lembrar da morte de Jesus, do que Jesus fez por nós. Lembrar do nosso resgate, da justificação, da redenção. Irmãos, vocês já repararam que nos últimos anos, no que estão transformando, e eu vou te dizer, a igreja, não é o mundo não, a igreja, isso entrou na igreja. Sabe o que é que Jesus tem se tornado? É como se fosse mais ou menos como o gênio da lâmpada. Jesus serve para algumas coisas, para resolver meus problemas. Mas não é uma pessoa como o William nos descreveu aqui, alguém a quem amar, uma pessoa com quem se relacionar e ser perdidamente apaixonado, ter um coração completamente entregue a Ele, por gratidão. Onde estão as ações de graça pelo perdão e reconciliação? A igreja, de modo geral, tem se deixado distrair por coisas dessa vida, seduzida por novidades que vêm e vão. A obra da cruz não motiva mais. Não se interessam mais por entrar no quarto, fechar a porta e ficar diante de Deus. A curiosidade por novidades proclamadas pelas mídias tem atraído mais. A história da obra da cruz, contada pelas Escrituras, não nos empolgam mais.
transformou-se em banalidades, em coisas comuns, em trivialidades. Os irmãos antigos cantavam esses hinos e se emocionavam, se derramavam na presença do Senhor. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Nós estamos falando do Velho Testamento, hein? Olha o que esse homem diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Esse povo do Antigo Testamento, e digo por favor com todo temor e respeito e reverência a esses irmãos do Antigo Testamento, eles sabiam que esse Deus iria salvá-los, que haveria de vir um Messias, que iria resgatá-los. Davi já cantava, Davi já profetizava acerca dessa salvação. Davi, quando peca, uma das coisas que lhe dói no coração, uma dor que lhe vem ao coração, quando ele ora no Salmo 51, e ele está diante de Deus ali, contrito, ele diz: Senhor, por favor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Salvação essa que ele nem tinha visto e nem viu, mas ele cria que haveria, ele aguardava essa salvação. Esses irmãos aguardavam essa salvação. Não podemos, irmãos, nos esquecer que aquilo que nós somos hoje é resultado da obra da cruz. Sabe por que você e eu temos paz com Deus? E não é essa bobagem de, alguns assim, eu quero ir à igreja porque eu quero ter paz comigo mesmo. Isso é uma bobagem. Ninguém tem que estar com a igreja para ter paz consigo mesmo. Jesus nunca falou de paz consigo mesmo. Jesus falou de paz com Ele. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você e eu, a paz que nós precisamos, eu não preciso da paz comigo mesmo. A paz que eu preciso, a paz que vai resolver meu problema e o teu, é a paz que Jesus dá quando eu recebo o perdão de meus pecados. É uma paz, a Bíblia diz que é uma paz que excede todo entendimento. Essa turma do Zen, sabe a turma do Zen? Você quer ter essa paz? Essa paz do Zen, ela vem e vai. E é uma paz que dura alguns minutos ali, enquanto você está fazendo aquele exercício ali. E depois você põe a cabeça no travesseiro e você vê que você não tem paz. Sabe por quê? Porque você não está em paz com Deus. E só quem pode te colocar em paz com Deus é Cristo. Quando você é convencido de teus pecados, você entrega o governo da tua vida a Jesus, e você é batizado em Cristo Jesus. Nesse dia que você é batizado, você recebe esta paz. Deixo-vos a paz, Jesus disse. A minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo dá. Sabe a paz do Zen? É a paz do mundo. Ela dura alguns minutos. Depois da sessão de yoga, acabou a paz. Agora, a paz que Jesus dá, eu posso estar no maior problema, passando uma luta, um perrengue doido, mas eu estou em paz. É incrível, Filho de Deus. Ele pode estar passando o problema que for, ele está em paz. Por quê? Porque é a paz que Jesus deu no dia que ele se converteu. Ele foi colocado em paz com Deus. Ele se tornou amigo de Deus. Precisamos que o Senhor restaure entre nós o entendimento do valor da obra da cruz. Que Ele desfaça, irmãos, por sua misericórdia,
que Ele desfaça em nós tudo aquilo que anula a nossa compreensão dessa obra da cruz. Tudo aquilo que desfaz. Para com essa coisa, meus irmãos. Deixemos de lado esses falsos profetas que estão proclamando que a vitória é você ter o carro, é você ter o dinheiro, é você ter saúde. Irmãos, nada disso te traz paz. A paz que você pode ter, e que você vai com ela, que alguém no fim da vida pode dizer assim: eu estou pronto. Me ajudem aí. Foi o tio do Felipe. Felipe, me ajuda, corrige meu testemunho aí, Felipe da Bianca. Quando o tio do Felipe, me ajuda. Quando o tio do Felipe faleceu há uns meses atrás, vítima de um câncer. Quando ele recebeu quando ele recebeu a notícia desse câncer, sabe o que esse irmão fez? Ele foi no encontro da igreja, Felipe, e ele falou: irmãos, o médico disse que eu estou com câncer, em estado terminal, irmãos, e ele disse que eu vou morrer dentro de pouco tempo, e eu quero dizer aos irmãos que eu estou em paz, que eu estou pronto. Como é que alguém pode dizer isso? Sabe como é que alguém pode dizer isso? Porque ele foi colocado em paz com Deus. Ele não está esperando. Se esperamos, alguém já disse isso, Adalto, que se esperamos de Jesus apenas nessa vida, eu tenho certeza que alguém já falou isso aí, que se esperamos de Jesus apenas nessa vida, somos os mais miseráveis. Onde estão os olhos da igreja hoje? O que a igreja quer? A igreja hoje, de modo geral, com raras exceções, mas de modo geral a igreja está voltada para os milagres. É isso que encanta. Alguém cai, sai rolando pelo chão, levanta, não mudou nada na vida dele. E a igreja, Alguém se converte, alguém ouve o evangelho, se converte aqui e fala assim: se converteu. Mais um está aí, chegou. Irmãos, se há festa no céu por um pecador que se arrepende, só faz isso, só pode dizer isso, e compartilhar, e testemunhar. Pensa no testemunho, olha, irmãos, imagina o testemunho. Olha, irmãos, eu vim dizer para os irmãos que o médico falou que eu vou morrer, e devo morrer mesmo, mas eu quero dizer para os irmãos: eu estou em paz, estou pronto para ir. E sabe o que aconteceu uns meses depois? Ele foi. E sabe o que está acontecendo com ele agora, irmãos? Está muito melhor do que nós. Está muito melhor do que nós. Está esperando aquele dia que a trombeta vai soar e ele vai levantar dali com o corpo novo e vai se encontrar. Nós vamos nos encontrar com ele? Não, peraí. Você tome cuidado, tenha juízo, porque se você quiser se encontrar com um cara desse naipe aí que diz isso, você trate de vigiar e de perseverar até a morte. Então você não vai ver, nem ele você vai ver, quanto menos Jesus. Obrigado, querido. Nem os teus irmãos do passado você vai ver, muito menos Jesus. Irmãos, você já parou para pensar em alguns termos que tem na Escritura, algumas expressões? Nós lemos essas expressões, mas parece assim que elas passam e são palavras difíceis e que parece que não faz muito sentido para nós. E nós não vamos atrás para investigar do que é que está falando esse texto, essa palavra. Por exemplo, você lembra da palavra remissão? É obra da cruz, irmãos. Remissão, irmãos, é o livramento da escravidão ou prisão, perdão dos pecados, permitindo que sejam apagados da memória. Para pensar nisso, que os pecados que você cometeu até o dia da sua conversão, sabe o que Deus fez? Ele te remiu. Ele pegou e apagou da memória, não da sua, da dele. A sua é importante que você continue lembrando de onde você veio, que é para que você jamais se exalte, se envaideça por isso. Mas da memória de Deus foram apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Remissão da penalidade
é uma forma de extinção da obrigação pela qual o credor perdoa a dívida do devedor. Quem era o credor? Deus. A justiça de Deus. Quem era o devedor? Você e eu. Sabe o que Deus fez com essa dívida? Remiu, zerou. Você não deve nada. Aos mais velhos aqui, os da minha geração, ainda vão se lembrar quando nós comprávamos, quando se vendia, não sei se isso existe ainda, de você comprar um título de um clube, e algumas vezes você adquiria um título. Não, tem uma palavra. Como é que era a palavra? Um título remido, lembra? Os mais velhos aqui sabem do que eu estou falando. Ou seja, era um título que você não precisava pagar mais nada. Um sócio remido. Beto, você entregou agora, hein? Entregou a idade, pois bem. Um sócio remido. Ou seja, você não tem que pagar mais nada. Meu irmão, você e eu, a partir do dia que eu entreguei minha vida a Cristo, eu fui batizado, eu fui lavado no sangue de Jesus, Ele já pagou, a sua culpa foi remida. Lembra da palavra redenção? É tão forte quanto essa. Redenção, uma libertação efetuada pelo pagamento do resgate. O resgate, e esse resgate que Jesus pagou, alguns imaginam, alguns chegam a dizer que Jesus pagou esse resgate para o diabo. Não, irmãos, foi para o diabo não. Esse resgate que Jesus pagou, isso foi pago a Deus, à justiça de Deus, e não ao diabo. Satanás não tinha nenhum direito contra o pecador, portanto não precisa ser pago. O débito que precisa ser pago é o infinito débito contra o atributo da justiça de Deus. A justiça de Deus exigia um pagamento. A ira de Deus estava sobre o homem. Para que pudesse ser aplacada, era necessário satisfazer a justiça de Deus. O pecado não podia ficar impune. Deus, o nosso Deus, como o William colocou bem aqui, o nosso Deus não é o tipo de Deus que passa a mão na cabeça de seus filhos com seus pecados. A justiça de Deus exigia uma punição pelo pecado, só que Ele olhava para o devedor e o devedor não podia pagar. Ele se faz homem, Ele desce dos céus em forma humana. Ele, ao entregar sua vida, Ele paga essa dívida, para que não ficasse impune. Alguns textos, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão, permitir que sejam apagados da memória como se nunca tivessem sido cometidos, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Há muitos motivos para dar graças a Deus. Não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Eterna redenção. Eu li Efésios 1:7 e agora eu li Hebreus 9:12. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Que se desfaça em nós os constrangimentos, a falta de coragem para dizer isso às pessoas. Você dizer àquela pessoa que está sentada com você no metrô,
ao motorista do Uber ou do 99, ao teu vizinho, ao teu parente, dizer, ó, a dívida foi paga. Creia naquele que pagou a dívida. O que você tem que fazer agora? Crê nele e somente nele, para perdão dos teus pecados. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces das transgressões do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia! Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19. Você lembra o que é propiciação? Sacrifício pelo qual Deus se torna favorável a nós. Ele aceita o sacrifício de Jesus. Sua ira não foi retirada, como quem esconde alguma coisa debaixo do tapete. Ela foi executada e satisfeita em Jesus. Você sabe que a ira de Deus é um atributo de Deus? A ira de Deus foi satisfeita. Ela não foi eliminada. Deus é um Deus que tem como uma de suas características a ira contra o pecado. Você sabia que há mais textos na Escritura que falam sobre a ira de Deus do que textos que falam sobre o amor de Deus? Nós precisávamos um dia conversar sobre isso e saber que o nosso Deus é um Deus de justiça. Esse amor que Deus tem por nós é um amor, não é um amor leviano, é um amor que custou a vida do seu filho. O próprio Deus, na propiciação, quem oferece o sacrifício? No Antigo Testamento, nós tínhamos expiação, e no Novo Testamento, o correlato para a expiação é a propiciação. Na expiação, quem oferece o sacrifício é o homem. Ele vai diante de Deus para que seus pecados sejam expiados, sejam cobertos, sejam lavados, sejam limpos pelo sangue do animal que era oferecido. Na propiciação, quem oferece o sacrifício não é o homem, quem oferece o sacrifício é Deus. Deus oferece o sacrifício por meio de Cristo, para que os pecados sejam perdoados. Você acha que esse Deus ama você ou não? Ele oferece. Aleluia. Justificação. Você foi justificado. Dê graças a Deus. De acordo com a doutrina da salvação, o ato de justificar implica na imputação, atribuir a alguém a justiça de outra pessoa. Isso significa declarar que alguém que é injusto, é declarar que ele agora é justo, não por causa da justiça dele, mas por causa da justiça de outro. Você e eu fomos declarados justos, não porque havia justiça em nós. A justiça que foi atribuída, que foi imputada a nós, foi a justiça de Cristo. A justificação é a imputação em nossa conta de uma justiça que não é nossa. Essa justiça é baseada na obediência de Cristo. Assim, a justificação pela fé não ocorre sob as bases das minhas próprias obras, mas a base para a justificação são as obras de Cristo. E ser achado nele, Filipenses 3:9. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão a justiça que é mediante a fé no Filho de Deus. Amém? Amados, sejamos um povo que voltemos os olhos para a Escritura e vejamos e possamos contemplar a obra do Senhor através do sacrifício da cruz.
e dar muitas graças a Deus, irmãos. Não banalizar a obra da cruz. Amados, não há nada, não há obra que possa ser comparada à obra da cruz. Não há. Não há. Alguém que foi curado, irmão, se ele não ficar doente de novo, ele vai morrer. Alguém que foi resgatado por Jesus, é alguém que o povo olha e fala assim: uai, mas ele é o mesmo, não mudou nada. Com o passar do tempo, a salvação que está lá dentro, a obra que começou dentro, vai ficando visível. É um outro homem, uma outra mulher. Essa é a obra da cruz de Cristo. Lembra aquele homem de coração duro, aquela mulher de coração duro que você era? E o que a obra da cruz fez e está fazendo na minha vida e tua vida. É por essa obra, irmãos, que nós temos que dar muitas graças a Deus. Por essa obra que Jesus fez, está fazendo e ainda fará, porque haverá o dia em que nós vamos receber a herança eterna. Amém? Senhor querido, tira nossos olhos, por favor, tira os olhos de tua igreja, Senhor, das coisas dessa vida. Senhor, resgata no meio do teu povo o prazer e a alegria de saber, Senhor, que o nosso nome está escrito no livro da vida. E isso, Senhor, não foi por algo especial que nós fizemos, foi única e exclusivamente pela graça do Senhor, revelada em Cristo Jesus, revelada naquele sacrifício na cruz do Calvário. Senhor, obrigado pelo perdão. Obrigado, Senhor, pela remissão. Obrigado porque os nossos pecados foram apagados de tua memória. Obrigado porque fomos resgatados, Senhor. O Senhor pagou, éramos prisioneiros, estávamos cativos, e o Senhor pagou o preço do resgate e nos libertou, Senhor. O Senhor nos justificou, o Senhor nos declarou justos, não por nossa própria justiça, porque não a tínhamos, mas por causa da justiça praticada por teu Filho naquela cruz do Calvário. Senhor, obrigado por isso. Obrigado, Senhor. Bendito seja teu nome. Bendito seja teu nome por tua obra, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.